Pronto. Ótimo, então. Então, como eu vinha falando, né, preparei uns slides para falar sobre esse tema, né, que achei interessante titular de realização de pesquisa científica no contexto dos institutos federais. E eu fiquei bem empolgado, né, quando o professor Cleiton me convidou. Eu estava lá em Florianópolis, lá na universidade, ele entrou em contato, falou qual era a ideia, né, a proposta da palestra, e eu achei bem interessante e fiquei bem empolgado em preparar uma apresentação com esse escopo, né? Então, como eu vou mudar de tela aqui, eu não vou ver a tela do Google Meet. Então, se tiver algum problema, por favor, me falem aí com o microfone, tá? Para que eu possa voltar a tela e ver aqui o que vocês estão falando. Mas, bom, então, essa apresentação eu separei ela em 4 partes e, basicamente, na primeira parte eu vou tentar fazer uma abordagem histórica, né, do que levou à criação dos institutos federais, os IFES, e depois dessa apresentação histórica, eu vou tratar sobre a pesquisa científica nos institutos federais, né, a caracterização, como é que a lei de criação dos institutos federais ela coloca, né, a pesquisa num papel fundamental junto com as outras modalidades, né, ensino e extensão. E a partir disso, eu vou trazer alguns exemplos, né, de produções científicas no Instituto Federal, para a gente ver como que esses direcionamentos, né, essas diretrizes da pesquisa científica nos institutos e na Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, ela vem sendo atendida de maneira muito exitosa, né? E, por fim, eu gostaria de elencar bem rapidamente alguns projetos que eu desenvolvi nesse tempo que eu tenho iniciado o meu trabalho no Instituto Federal, né? Como o professor Cleiton falou, eu cheguei aqui no Instituto Federal do Rio Grande do Sul em 2017, né? Então, eu estou aí há 5 anos trabalhando no Instituto Federal e é o meu primeiro trabalho enquanto professor, né, pesquisador, porque foi quando eu passei no concurso para assumir essa vaga no IFRS. Então, nesses 5 anos, eu desenvolvi alguns projetos que eu gostaria de citá-los, né, só para dar um exemplo, né, das coisas que eu vou tentar apresentar para vocês aqui sobre a pesquisa científica. E depois a gente abre aí para debater, né, se houver tempo, para ver quais as impressões que vocês têm. Eu também fui coordenador de pesquisa aqui no meu campus por 2 anos, então em um momento aqui nos meus slides, eu vou fazer algumas considerações de impressões que eu tive, que se vocês tiverem as mesmas impressões ou divergirem, né, do que eu vou colocar, seria bom também vocês manifestarem para a gente ter esse debate bem saudável e enriquecedor sobre as dificuldades que os institutos federais enfrentam quando se trata de pesquisa científica, de fomento à pesquisa. Tá? Então, inicialmente, né, sobre a criação dos institutos federais de educação, ciência e tecnologia, essa imagem eu peguei lá no portal do MEC, na seção que trata sobre o CETEC, né, Secretaria de Educação Tecnológica e Profissional. E aqui a gente tem um mapa antigo, acho que alguns vão lembrar desse mapa, né, que dava a distribuição territorial da rede, né, da Rede Federal de Educação Profissional que a gente tinha no Brasil antes do processo de expansão e antes da criação dos institutos federais, né? Se vocês olharem bem, aqui na legenda dessa figura, a gente vai ter aqui Cefetes, né, que eram os Centros Federais de Educação Profissional e Tecnológica, as UNEDs, Unidade de Ensino Descentralizada, que era como se fosse ali o que depois se transformaram nos campi dos institutos federais, né? As escolas agrotécnicas, as escolas técnicas e as escolas técnicas que eram vinculadas às universidades federais, né? As famosas escolas de aplicação. Então, a gente tinha esse panorama de cobertura no território brasileiro, né, das unidades de educação que tratavam da educação profissional. Bom, o que aconteceu foi que, em 2005,
o governo em questão ele iniciou, né, um projeto, um plano de expansão dessa rede federal de educação profissional. Tá? E eu queria falar um pouco sobre esse plano de expansão, porque esse processo de expansão que levou a maior capilaridade da rede federal de educação tecnológica profissionalizante, ela atingiu no território brasileiro, né, está intimamente ligado às possibilidades de pesquisa que os institutos federais eles têm a oportunidade de realizar. Tá? Então, só para poder fazer aqui seguir uma coisa mais organizada, tá? Sempre que eu tiver aqui o slide, eu vou fazer aqui a leitura, até que para todos que possam acompanhar, quem não está conseguindo fazer aí ver bem a projeção dos slides. Então, eu tenho aqui o mapa com a distribuição dessas unidades antes da expansão de 2005. Então, o Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, que é o CETEC, que é a secretaria que cuida, né, dos institutos federais e também das demais unidades que compõem a rede federal, criou, no final de 2005, o Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional. Todas essas informações que estão lá no portal do MEC. Pois bem, esse processo de expansão ele foi viável, né, foi viabilizado porque, como um primeiro passo que foi necessário na legislação, foi que o governo precisou revogar uma proibição de criação de novas unidades. Né? E eu grifei, né, ali eu coloquei em destaque essa revogação do que seria a proibição de criação de novas unidades, para a gente entender no passo histórico como é que as coisas se desenvolveram. Né? Então, onde é que surge isso? Se você entrar lá no site do MEC, na seção que trata do CETEC, né, dos institutos federais, você vai ver que esse texto ele diz que a proibição ela foi através de um artigo de uma lei de 94, tá? Que era essa lei aqui. A Lei 8.948/94, ela dispunha sobre a instituição de Sistema Nacional de Educação Tecnológica e dava outras providências. Tá? Então, na hora que você entra lá no site do MEC, ele vai dizer lá que havia uma proibição de criação de novas unidades para providenciar uma expansão da oferta de vagas e atribui, né, essa revogação da proibição a uma mudança nessa lei. Só que é até injusto, né, porque o presidente Itamar Franco, que teve seu mandato em 92 e 94, a lei original dele, ela não tinha proibição nenhuma. Como assim não tinha proibição nenhuma? A gente vai ver a revogação e ela trata de um artigo, um parágrafo do artigo 3º. O artigo 3º, ele basicamente ele criava, né, os Cefetes, que eram a partir da mudança, da transformação de algumas escolas técnicas em Cefetes, né, os Centros Federais de Educação Tecnológica. Só que a lei original, como foi promulgada lá em 94, ela tinha 4 parágrafos. Tá? Eram esses 4 parágrafos aqui que eram parágrafos bem promissores. Né? Falava, no parágrafo 1º, a implantação dos Centros Federais de Educação Tecnológica de que trata este artigo será efetivada gradativamente mediante decreto específico para cada centro, obedecendo os critérios a serem estabelecidos pelo Ministério da Educação e do Desporto, ouvindo o Conselho Nacional de Educação Tecnológica. Ótimo. Aí não parece nada proibitivo. É um artigo muito claro e promissor, né? Dando aí até, inclusive, a esperança de uma expansão. O segundo parágrafo fala o seguinte: a complementação do quadro de cargos e funções, quando necessária, decorrente da transformação de escolas técnicas federal em Centro Federal de Educação Tecnológica, será efetivada mediante lei específica. Novamente, nada proibitivo de expansão. O artigo 3º, os critérios para a transformação a que se refere o caput levarão em conta as instalações físicas, os laboratórios e equipamentos adequados às condições técnico-pedagógicas e administrativas, e os recursos humanos e financeiros necessários ao funcionamento de cada centro. E, por último, o último parágrafo do artigo 3º, ele traz que as escolas agrotécnicas integrantes do Sistema Nacional de Educação Tecnológica poderão ser transformadas em centros federais de educação tecnológica após o processo de avaliação
de desempenho a ser desenvolvido sob a coordenação do Ministério da Educação e do Desporto. Ou seja, quando você vai buscar ali no histórico, né, dos institutos federais, fala-se da revogação do parágrafo 5º do artigo 3º, que era um parágrafo que não existia na lei original promulgada em 94. Esse parágrafo 5º, que traz a proibição dessa expansão, ela surge mediante uma lei de 98, que foi uma das reformas administrativas realizadas nesse período, né? Durante ali o governo Fernando Henrique Cardoso, de 95 a 2002, a gente teve ali uma série de reformas administrativas, e uma delas, né, ela colocou, através do artigo 47 dessa lei de 98, ela incluiu um novo parágrafo, que é o famoso parágrafo 5º. Esse parágrafo que é o parágrafo que traz a proibição da expansão. Obviamente, ele não traz nesses termos. Vamos ver o que ele diz, né? O artigo 47 traz o seguinte: o artigo 3º da Lei 8.948, de 94, que é aquela lei lá do Itamar que cria os Cefetes, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos. Aí eles colocam 8 parágrafos, mas um foi vetado, mas o principal é esse 5º aqui, que eu vou ler agora. A expansão da oferta da educação profissional mediante a criação de novas unidades de ensino por parte da União somente poderá ocorrer, e eu destaco essa parte, somente poderá ocorrer em parceria com estados, municípios, Distrito Federal, setor produtivo ou organizações não governamentais, que serão responsáveis pela manutenção e gestão dos novos estabelecimentos de ensino. Como eu falei, a proibição não está explícita, mas para quem trata, né, quem está envolvido com comissões, com núcleos, com a parte administrativa dos institutos federais, sabe que um somente poderá ocorrer colocando todos esses atores públicos e privados é quase, praticamente, efetivamente, uma proibição. Né? Que nem falar o seguinte: a gente vai marcar aqui um piquenique na praia, vamos alugar um ônibus, e o ônibus só sai se tiver presente tal representante, tal representante, tal representante, tal representante. Então, você praticamente inviabiliza, uma vez que há uma dificuldade muito grande de construir um consenso entre esses atores. Né? Obviamente, né, dentro de um regime democrático, isso seria o caso ideal, né, que toda deliberação fosse construída dessa maneira. Mas quando você está com a urgência de uma expansão de oferta, colocar essa restrição é praticamente delimitar de forma proibitiva qualquer tipo de ação de expansão. Então, essa lei de 98, ela inclui esse parágrafo na lei de 94, e aí o que a gente tem, antes da lei que vai criar os institutos federais, é uma lei muito importante, né, de 2005, que já era nesse processo, já estava se planejando esse processo de expansão, que é uma lei que tem 2 artigos somente. O segundo artigo, ele só diz aquela coisa tradicional, que é: essa lei passa a vigorar a partir do dia da sua publicação. Então, praticamente, efetivamente, a lei tinha um artigo. E esse artigo único, era o seguinte, né? O 5º parágrafo, né, o parágrafo 5º do artigo 3º da lei 8.948 de 94, que foi incluído em 98 na lei do Itamar, passa a vigorar com a seguinte redação. Então, vamos ver a sutileza da mudança, né? A expansão da oferta da educação profissional, mediante a criação de novas unidades de ensino por parte da União, até aqui tudo igual, ocorrerá, preferencialmente, em parceria com estados, municípios, Distrito Federal, setor produtivo e organizações não governamentais. Então, a mudança foi do somente poderá ocorrer para ocorrerá, preferencialmente. Uma sutileza também que quem trabalha nas comissões, a gente usa bastante esses termos, né? Preferencialmente. Então, agora fazendo a minha analogia com o piquenique lá do ônibus, né? A gente falou o seguinte: olha, marcamos aqui o piquenique para o ônibus, todo mundo já pagou que precisava, o ônibus sai amanhã, às 8 da manhã, da rodoviária. Se os representantes tal, que estiverem presentes, ótimo, vai todo mundo usufruir. Se eles não tiverem, o ônibus sai às 8. Então, é uma mudança sutil, porém eficaz, no que diz respeito a uma política
de expansão de uma oferta de um serviço público. Tá? Deixa eu continuar aqui. Bom, então, eu gostaria de fazer aqui lembrar aqui, né? Não sei se o Cleiton já estava lá no Instituto Federal em 2005. 2005 foi o ano que eu entrei no Cefet, né? Porque até então era Cefet lá no Ceará. E eu já estava vendo toda essa movimentação, né? Eu sempre gostei de estar envolvido com essa parte política do Instituto e tudo mais. Eu entrei como estudante para fazer licenciatura em Física, né? Eu sou egresso do Cefet, né? Do Instituto Federal do Ceará. Meu maior arrependimento é não ter feito também o ensino médio lá, mas, enfim, foi uma oportunidade perdida, né? Mas eu entrei ali no Cefet Ceará, no então Cefet Ceará, em 2005. Eu já ouvia, né, entre os dirigentes ali, os coordenadores, os servidores que estavam envolvidos ali com a parte da gestão, toda a movimentação, haviam eventos para discutir, porque se começou, né, um processo democrático para se construir o que depois viria a culminar nos institutos federais, né? Então, a gente tem ali em 2005 várias ações legislativas, né, como promulgação de leis, como também ações desenvolvidas pelo MEC e pelo CETEC, para começar a ter um fórum de debate com a comunidade acadêmica para evoluir, né, os Cefets ali para os institutos federais. Então, vocês estão vendo aí que é uma coisa que levou 3 anos entre as primeiras leis promulgadas, as primeiras ações, até a instituição de um projeto, de um programa de expansão, e a lei de criação, que foi em 2008, né, a famosa Lei 11.892, que todo servidor do Instituto Federal, principalmente os que vão ser docentes, né, tá lá no conteúdo programático do concurso que a gente presta para conseguir uma vaga, né, como servidor. Uma das leis que a gente estuda, que nos é cobrado, é a Lei 11.892, que é a lei que cria os Institutos Federais, né? Nada mais justo do que você colocar no conteúdo programático de uma prova de concurso a razão de ser, né, a certidão de nascimento do instituto que você vai trabalhar. E essa lei, ela institui, então, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os institutos federais de Educação, Ciência e Tecnologia e dá outras providências. Aí aqui eu fiz alguns destaques, né, sobre um texto que também está na lei, que ela coloca que os institutos federais são instituições pluricurriculares e multicamp, especializados na oferta de educação profissional e tecnológica, que eu vou sempre colocar na sigla EPT, em todos os seus níveis e forma de articulação com os demais níveis e modalidades da educação nacional. Oferta os diferentes tipos de curso de EPT, além de licenciaturas, bacharelados e pós-graduação em estrito sensu. Tá? Então, como eu estou falando também para os estudantes, não sei se todo mundo sabe, né, mas na lei de criação dos institutos federais, se coloca, inclusive, algumas porcentagens de oferta de cursos, né, que devem ser atendidos pelos institutos individualmente. Então, por exemplo, a gente tem na lei que os institutos têm que oferecer 50% das vagas para cursos de ensino técnico integrado, 20% das vagas para os cursos de licenciatura, porque nesse projeto, né, que é os Institutos Federais, se tinha todo um objetivo como política pública de atender algumas demandas que estariam aí com a formação de um ensino médio integrado e também com a parte de formação de docentes, principalmente nas áreas que havia mais déficit de professores, que eram as áreas de ciências duras, né? As ditas ciências duras como física, química, biologia, a parte de matemática também. Então, se focou bastante na questão das licenciaturas. Eu fiz destaque nessas palavras porque isso vai estar intimamente ligado com umas passagens que eu peguei de um texto que eu vou sugerir para vocês, bem interessante. Tá? Bom, então lembrem, né? A gente tinha lá aquela disposição das unidades que compunham a rede federal antes do processo de expansão e após o processo de expansão, que teve 3 fases ao longo de todo o programa, né? Esse mapa aí eu acho que é o mais atualizado que eu consegui,
que está também no site, no portal do MEC, e ele traz essa distribuição sobre o território nacional, né, das unidades que compõem a rede federal EPT. E aí a gente vê que esse projeto, né, de expansão ele buscou melhorar a distribuição espacial e cobertura das instituições de ensino e ampliar o acesso da população à EPT no país. Inclusive, eu vejo aqui, né, eu acho que vocês são, não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, esse pontinho que está aqui verde ao sul do Piauí, deve ser vocês, né? O campus corrente é o mais ao sul do Piauí. E, bom, então essa é a cobertura atual, né? Hoje, já são mais de 660 unidades. Hoje de manhã, inclusive, eu assisti um evento da Academia Brasileira de Ciências, e na mesa estava o reitor do Instituto Federal Fluminense, e ele falou lá na mesa, estava falando dos institutos, falou que hoje os institutos federais já contam com a rede federal de PT já conta com 670 unidades. Tá? Então, teve a criação de mais de 200 escolas. Então, a gente vê que é um processo de expansão realmente considerável, né? E aí, a gente, nessas 660 unidades, obviamente, a gente tem os 38 institutos federais com seus campi. A gente tem 2 Cefetes, né? Que o Cefet, na época, então, o Cefet Minas Gerais, o Cefet MG, a comunidade acadêmica decidiu por não se transformar no Instituto Federal, e também o Cefet RJ, né, Rio de Janeiro. Então, são os 2 Cefetes que continuaram ainda com a nomenclatura de Cefet. Tem 22 escolas técnicas vinculadas às universidades federais, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, né, que é a única universidade que compõe aqui esse grupo da rede federal de EPT, e o Colégio Pedro II. Então, hoje, esses são as instituições que fazem parte da rede federal de EPT. Tá? Bom, como exemplo aqui, né, o artigo 5º da Lei de Criação de Institutos Federais, ele traz nos seus incisos os institutos que são criados. Né? Então, eu trouxe aqui o inciso que cria o IFPI, mediante a transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica do Piauí, e eu trouxe o inciso que cria o instituto que eu trabalho, o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, mediante a integração do Centro Federal de Educação Tecnológica de Bento Gonçalves, o Cefet-BG, a Escola Técnica Federal de Canoas e a Escola Agrotécnica Federal de Sertão. Então, lá no artigo 5º dessa lei 2008, vocês vão ver todos os institutos federais, os 38 que foram criados, mediante transformação, mediante integração, e como é que foram essas integrações. Tá? Eu trouxe aqui esse exemplo do artigo 5º da lei. Bom, feito esse apanhado histórico, né, eu queria falar agora sobre como é a pesquisa científica nos institutos federais e como é que a pesquisa científica ela é colocada no contexto desses institutos, né, dentro da concepção desses institutos. Aqui eu tenho um print daquela lei de 94, que criava, né, o Sistema Nacional de Educação, aquela lei lá do Itamar. Se você der um Ctrl F, né, um buscar na lei, e botar a palavra pesquisa ou ciência, bom, se você colocar ciência não vai aparecer nada. Se você colocar pesquisa, vai aparecer um único termo, que é esse termo que está ali marcado em laranja, que é um termo que está ali no texto do parágrafo 2º do artigo 1º. Então, se vocês olharem aqui, não sei se está bem nítido para vocês, essa lei aqui, quando você entra lá no portal, né, do governo para ver as leis, então a gente tem a lei compilada, né, já tirado o que foi cortado fora, essas coisas. E aí vocês vão ver que o único termo que tinha o único parágrafo que trazia a palavra pesquisa na lei dos Cefetes, foi justamente um parágrafo que foi cortado, né? Foi revogado pela reforma administrativa da lei de 98. Então, um cenário bem triste, né? Você tinha em 94 já um certo progresso no que diz respeito à educação tecnológica, pelo menos no sentido de instituir esses Cefetes e colocar a pesquisa, mesmo que de uma maneira bem como é que eu posso dizer,
bem singela ali, né? Mas havia ali um termo, pelo menos para lembrar que pesquisa existe, né? Dentro dessas instituições. Mas aí essa singela participação da palavra pesquisa na lei foi revogada mediante a reforma administrativa. Bom, o que acontece é que com a lei de 2008, a lei que cria os institutos federais, a palavra pesquisa, pesquisa científica, investigação, comunicação científica, ela vai permear todo o texto da lei. Então, mostrando que a pesquisa científica, assim como a extensão, junto com a extensão e o ensino, elas eram ali de maneira indissociável uma plataforma, uma base para aquele projeto de educação tecnológica e científica. Tá? Então, eu trago aqui alguns recortes da lei de criação dos Institutos Federais, a de 2008, que nas suas seções, né, por exemplo, na seção de finalidades e características, a gente tem o seguinte, que é finalidade e característica dos Institutos Federais, desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais. Constituir-se em centro de excelência na oferta de ensino de ciências em geral e de ciências aplicadas em particular, estimulando o desenvolvimento do espírito crítico voltado à investigação científica. Então, estou trazendo as partes da lei que fazem menção direta à pesquisa científica dentro dessa rede. Por fim, aqui uma outra finalidade característica que traz, né, de maneira explícita a pesquisa é realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico. Então, a gente começa a sair de um cenário de uma participação tímida, quase nula da pesquisa dentro, né, do escopo legal de criação dos institutos, para uma maneira mais expressiva e quase que fundamental na razão de ser dos institutos federais. Né? Então, isso já é uma mudança de cenário drástica, uma proposta realmente inovadora e muito clara, né, do que distingue essa nova proposta dos institutos federais do que já se vinha fazendo nos outros centros de pesquisa científica, que eram as universidades. Tá? Uma outra seção que tem na lei, que eu achei interessante também, que aparece explicitamente a pesquisa, é na parte que trata dos objetivos. Então, são objetivos dos institutos federais realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade. E um outro objetivo é desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades da educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho. Muito importante esse termo, essa expressão, né, para não fazer confusão com o mercado de trabalho. Tá? Às vezes eu vejo alguns colegas, infelizmente, fazendo um pouco de confusão sobre os objetivos dos institutos federais e acabam colocando os institutos federais muito no papel que hoje e sempre foi ocupado pelo Sistema S, né, de formação de uma mão de obra para uma demanda industrial, empresarial. Então, aqui na lei, você não vai ver mercado de trabalho, você vai ver mundo do trabalho, você não vai ver, atender a demanda da indústria, você vai ver o arranjo produtivo local, atender o arranjo produtivo local, que tem diferenças, né, da proposta. Então, é muito importante a gente perceber que a lei ela traz esse conceito de mundo do trabalho, preparar os nossos estudantes para o mundo do trabalho e não para o mercado de trabalho. Bom, em articulação com o mundo do trabalho e os segmentos sociais, e com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos. Então, esse era o outro objetivo em que o fazer pesquisa, né, o fazer ciência, ele é carimbado ali na lei, né, na lei de criação, na certidão de nascimento dos institutos federais. Bom, é um ponto importante trazer
essa inclusão da lei de 2013 no mandato da presidenta Dilma, o artigo 7º dessa lei, ela é uma lei que, essa lei de 2013, ela fez algumas alterações em muita coisa que estava no contexto de pesquisa científica no Brasil. Tá? Inclusive, por exemplo, essa lei de 2013, esse artigo, ela fazia uma alteração na lei 11.892, que criava os institutos federais, para incluir esse artigo, esse parágrafo no artigo 5º. Tá? Só para relembrá-los, esse artigo 5º da lei de criação dos institutos federais é aquele artigo que os incisos são a criação de cada um dos institutos federais, né? Que nem que eu mostrei aqui, ó. Deixa eu só voltar, esse aqui, ó. Artigo 5º, ele traz a lista dos 38 institutos criados por transformação, por integração, e trazia alguns parágrafos, né? E essa lei aqui, ela inclui um parágrafo que, para mim, é essencial para uma mudança, né? Não uma mudança, mas um próximo passo, né? Uma evolução ainda maior no papel que a pesquisa tinha dentro dos institutos federais, que era o seguinte, né? O parágrafo 6º, ele inclui na lei de criação dos institutos federais, logo no artigo que lista esses institutos, a possibilidade dos institutos federais concederem bolsas de pesquisa, desenvolvimento e inovação e intercâmbio aos alunos, docentes e pesquisadores externos ou de empresas, a serem regulamentados por órgão técnico. Então, o que é que acontece? Né? Em 2013, essa mudança na Lei de Criação dos Institutos Federais, ela induziu, de certa forma, né, que a pesquisa, através de bolsa de pesquisa, um dispositivo de fomento à pesquisa, participasse de maneira efetiva nos recursos financeiros, na verba, no orçamento anual dos institutos federais. Então, lá no Instituto Federal, ele passou a se preocupar que na sua grade orçamentária, nos itens que ele ia ter de despesas ao longo do ano, ele pudesse ali colocar uma parte para conceder bolsa de pesquisa e demais estímulos a fomento, demais fomentos, formas de fomento à pesquisa ou ao desenvolvimento dos recursos humanos, né? Então, eu não sei como é que é aí no instituto de vocês, né? Aqui no IFRS, o nosso Conselho Superior, ele coloca, né, que os campi, eles têm que separar 1,5% do seu orçamento anual para a bolsa de pesquisa, e 1,5% para a bolsa de extensão e 1,5% para a bolsa de ensino. Então, é aquela coisa, né? Quem lida com orçamento sabe que é muito importante você ter previsibilidade, né? Então, todo ano você sabe que vai ter lá uma porcentagem do orçamento dedicado para a oferta de bolsas de pesquisa. Isso também cria uma expectativa no corpo discente, que sabe que todo ano vai ter edital, que todo ano vai ter bolsa, que eles podem se preparar, podem buscar uma pessoa. Cria uma cultura, né? Cria-se uma cultura de pesquisa, né? Do fazer pesquisa, do ser pesquisador na instituição. Então, eu trouxe esse artigo, né, que eu achei um destaque interessante, que em 2013 a gente começa a ter essa possibilidmente, né? Provavelmente algum outro instituto já fazia isso de maneira, como é que eu posso dizer, já forneciam essas bolsas, né? Já previam no seu orçamento, mas aqui a gente está falando de uma lei, né? De uma lei federal, ele já coloca como uma política, né? Uma política pública. Muito bem. Tá. Esse processo, né, esse programa de expansão, ele foi conduzido, né, pelo Ministério da Educação, obviamente, né, que a pasta que trata de toda a educação brasileira, mas no caso da rede federal, há uma secretaria, né, que é a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, que é o CETEC, que eu já mencionei, que é quem toma conta principalmente dos institutos federais. E nesse período do processo de expansão, de 2005 a 2008, o titular da secretaria era o professor Eliezer Pacheco, né? Não sei se vocês conhecem, na verdade ele ficou mais tempo do que o processo de expansão. A expansão começou em 2005, mas ele se estende mais, porque foram 3 fases.
e ele conduziu o CETEC de 2005 a 2012. E ele é um dos responsáveis, né, por esse programa de criação e de expansão dos institutos federais. Eu trago aqui o professor Eliezer porque o principal texto que eu gostaria de sugerir para vocês, quem tiver interesse, né, eu imagino que é um texto inicial, eu diria que é o melhor texto para iniciar um estudo sobre o que é os institutos federais, porque é um texto relativamente curto, né, são menos de 30 páginas, uma leitura não muito técnica, no sentido que não tem muitos conceitos muito técnicos da área, então é uma redação muito clara e direta sobre as concepções do Instituto Federal, e se tiver algum termo técnico lá, um ou outro, podem ser aí a oportunidade de ramificação para quem tiver interesse em aprofundar. Então, o primeiro texto que eu sugiro, para quem tem interesse em conhecer os institutos federais, a proposta, né, de criação de institutos federais, as concepções desse programa, é esse texto, que eu coloquei aqui um QR Code, aqui ao lado do logo do Instituto Federal. Quem quiser usar o celular, né, para acessar, você vai acessar direto o PDF, é um e-book gratuito, que esse link eu peguei, tá hospedado acho que no servidor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, se eu não me engano. Mas, obviamente, deve ter várias versões hospedadas em outros lugares, porque é um e-book gratuito, que chama o título dele, né, Os Institutos Federais, uma revolução na educação profissional e tecnológica, do professor Eliezer Pacheco. E aí, agora eu gostaria de trazer, antes da gente falar de algumas peculiaridades da pesquisa nos Institutos Federais, trazer alguns trechos desse livro que eu recortei, que eu achei bem interessante, até para ver se estimula quem tem interesse, né, de iniciar essa leitura, que para mim acho que é bem enriquecedora. Antes de eu continuar, não sei se alguém gostaria de fazer algum comentário, contribuição. Pode continuar, professor. Ótimo. Tá. Bom, então, lá no texto do professor Eliezer, né, um texto corrido, assim, não está tão separado em seções, mas a gente consegue identificar alguns conceitos, né, que estão lá presente na lei de criação dos federais, naquelas palavras que eu destaquei, né, de verticalização, dizer que o Instituto ele oferece educação básica até pós-graduação, até doutorado, a questão da orientação pedagógica. Então, dos trechos que eu retirei lá do texto dele, o que eu achei interessante é o seguinte, né? Por exemplo, no que trata da verticalização. Diz lá o seguinte: a organização pedagógica verticalizada da educação básica a superior é um dos fundamentos dos institutos federais. Ela permite que os docentes atuem em diferentes níveis de ensino e que os discentes compartilhem os espaços de aprendizagem, incluindo os laboratórios, possibilitando delineamento de trajetórias de formação que podem ir do curso técnico ao doutorado. Eu não sei o que vocês acham, mas eu, na época, enquanto aluno, hoje, enquanto professor, eu não consigo encontrar em lugar nenhum, em nenhuma outra instituição, um ambiente mais enriquecedor das experiências discentes ou das experiências docentes do que um instituto, um campus que conta com ensino médio, com ensino superior e, quiçá, também alguma especialização lato sensu ou stricto sensu, uma pós-graduação lato sensu ou stricto sensu, uma especialização, um mestrado ou um doutorado. A riqueza das interações que você tem, sei lá, eu abro uma vaga de bolsista para um projeto que eu quero conduzir, sei lá, tenho lá 2 vagas, e eu tenho a possibilidade, nesse projeto, poder trabalhar com um aluno do ensino médio e do ensino superior da pós-graduação. Essa interação, né, ela permite, né, que a gente tenha experiências que não é tão comum num regime mais sei lá, homogeneizado no nível, como, sei lá, uma universidade. Então, nesse sentido, que eu acho que a verticalização ela traz essa vantagem, né,
tanto para os servidores quanto para os discentes, né? Aqui ele coloca que os docentes podem usufruir, né, dessa oportunidade de trabalhar numa instituição que tem esse caráter verticalizador do ensino, mas aqui ele pode, obviamente, estender para servidores, porque temos técnicos administrativos, né, técnicos de assuntos educacionais que também têm o fazer de pesquisa, têm o fazer de extensão. Então, todos os servidores, todos os trabalhadores da educação que estão ali incluídos naquele instituto, eles têm essa oportunidade, né, de um trabalhar mais enriquecedor. Bom, um outro ponto marcante, né, na verticalização presente nos institutos federais é esse aqui, que a organização curricular dos institutos federais traz para os profissionais da educação um espaço ímpar de educação de saberes, de construção de saberes, desculpa. A possibilidade de dialogar simultaneamente e de forma articulada da educação básica até a pós-graduação, trazendo a formação profissional como paradigma nuclear, faz com que essa atuação acabe por sedimentar o princípio da verticalização. Esses profissionais têm a possibilidade de, no mesmo espaço institucional, construir vínculos em diferentes níveis e modalidades de ensino, buscar metodologias que melhor se apliquem a cada ação, estabelecendo a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Olha, acho que não é por acaso, né, que os caras pensaram em colocar 20% das vagas para a oferta de curso de licenciatura. Eu não consegui imaginar, se alguém conseguir imaginar, por favor, se manifeste, mas um lugar mais propício para ser um aluno de licenciatura, de um curso de português, de línguas, de matemática, de ciências, de qualquer licenciatura, um lugar mais propício do que o Instituto Federal, eu não consigo imaginar. Inclusive, né, eu não sei como é o caso do campus de vocês, no meu campus, a gente só tem licenciatura em matemática. O único curso de licenciatura que temos no meu campus é matemática. Os alunos da licenciatura brigam para fazer estágio no Instituto Federal, né, porque é o melhor, digamos assim, o melhor dos cenários da educação básica, né, que eles podem encontrar, né. Obviamente, a gente pode ter uma escola ou outra da esfera estadual ou municipal que tem boas condições, mas vai ser difícil encontrar um padrão como você tem nos institutos federais, de uma estrutura mais bem equipada, né, de um funcionamento mais digamos assim, que dá mais tranquilidade para a pessoa trabalhar. Então, realmente um ambiente para quem está fazendo a licenciatura é praticamente um laboratório em forma de campus, né? Aqui, professor, nós temos física e matemática. Ah, legal, então. Mas os cursos de ensino técnico, é possível também os estudantes da licenciatura fazerem estágio aí? Sim. Legal. Ótimo, então. Tá. O outro ponto, né? E esse ponto aqui é essencial a gente lembrar daquele mapinha, o último mapa que dá toda a cobertura territorial da rede EPT, né? Que é a questão da estrutura multicamp. Ele diz o seguinte, lá no texto do professor Pacheco. A estrutura multicamp e a clara definição do território de abrangência das ações dos institutos federais afirmam, na missão dessas instituições, o compromisso de intervenção em suas respectivas regiões, identificando problemas e criando soluções técnicas e tecnológicas para o desenvolvimento sustentável com inclusão social. Na busca de sintonia com as potencialidades de desenvolvimento regional, os cursos nas novas unidades deverão ser definidos através de audiências públicas e de escuta às representações da sociedade, né? Esse ponto aqui eu linko com aquele mapa, porque aqui tem uma relação simbiótica, né, entre a sociedade, a comunidade que está sendo agraciada com a presença de um campus do Instituto Federal na sua cidade, como também a rede federal está tendo aí uma oportunidade de ter um campus, ter uma unidade naquela região, né? O que é que eu quero dizer com isso? Assim como ganha com a capilaridade, né, a capilaridade que a rede federal tem no território nacional, tendo unidades nas mais diversas regiões, nesse processo de interiorização dessa educação, desse serviço
dessa prestação desse serviço de educação de qualidade, pública e de qualidade, em regiões que até então eram esquecidas, né, eram remotamente lembradas para ter o atendimento desses serviços, tanto a sociedade, a comunidade daquela região ganha pela presença a presença do Estado daquela maneira, né, como uma instituição educacional e não só usando instituições de repreensão, mas também o Instituto ganha, porque, veja só, eu vou ter uma unidade, como eu vou mostrar um exemplo aqui, de um caso de um professor de vocês, que vai, devido à peculiaridade, às características regionais, vai poder fazer uma pesquisa científica para extrair algum tipo de benefício para a sociedade de uma fruta típica, de algum vegetal, de alguma coisa típica daquela região. Então, tanto ganha a sociedade por ter esse serviço, como ganha também a rede federal por ter acesso a essas regiões, porque essas regiões têm as suas riquezas que podem ser exploradas de maneira sustentável, na maneira de um benefício, né, para a comunidade como um todo. Então, é uma relação simbiótica porque os dois ganham com essa capilaridade, né? E essa estrutura multicamp permite isso, né? Obviamente, as autonomias que a gente tem com a questão financeira, que os campi podem executar os seus processos, obviamente, estando de acordo com as resoluções e instruções normativas do Instituto como um todo, na parte da reitoria, né? Mas os campi têm ali a sua mobilidade no sentido de poder fazer suas adaptações dentro do contexto regional e local para a sua atuação. Então, isso é um jogo de ganha-ganha, né? Não tem como perder nessa estrutura multicamp. Um outro ponto, um outro conceito ali, né? Um outro fundamento que está no texto do professor Pacheco é sobre a orientação pedagógica, que diz o seguinte, né? Eu acho que essa parte aqui é fundamental até para nos ajudar a entender melhor como a gente deve fazer, né? Eu vejo esse texto do professor Pacheco como um guia, não sei se um guia definitivo, mas pelo menos uns primeiros passos de quem está perdido, assim, olha, criamos um Instituto Federal, um campus aqui na cidade e tal, o que é que a gente faz? Eu acho que esse texto ele começa a dar o primeiro, uma bússola para te dar mais ou menos uma orientação do que deve ser feito. E aí, na parte de orientação pedagógica, ele diz o seguinte, né? Derrubar as barreiras entre o ensino técnico e científico, articulando trabalho, ciência e cultura na perspectiva da emancipação humana. É um dos objetivos basilares dos institutos. Sua orientação pedagógica deve recusar o conhecimento exclusivamente enciclopédico, assentando-se no pensamento analítico, buscando uma formação profissional mais abrangente e flexível, com menos ênfase na formação para ofícios e mais na compreensão do mundo do trabalho, e uma participação qualitativamente superior neste. Um profissionalizar-se mais amplo que abra infinitas possibilidades de reinventar-se no mundo e para o mundo. Princípios estes válidos, inclusive para as engenharias e licenciaturas. Então, eu acho esse trecho sensacional, né, sobre, inclusive, quando a gente vai discutir um currículo de um curso, né, o perfil do egresso, né, às vezes a gente, sei lá, nas atribuições do dia a dia, a gente às vezes não tem tanto tempo para refletir sobre essas coisas e acaba tomando alguns atalhos que no futuro vão ser bem prejudiciais, né, como, por exemplo, entregar o perfil do egresso única e exclusivamente para a demanda do mercado. Né? Falar assim, o que é que a maior indústria que a gente tem na cidade quer? Qual o profissional que ela quer? Né? Aí você vai lá conversar com os caras, aí os caras vão falar as coisas que todo mundo gosta de ouvir. Né? Eu quero um profissional independente, crítico, que possa melhorar os meus processos de produção, que possa fazer correções, que possa corrigir coisas, mas aí os caras nem querem pagar por esse profissional e quando o cara chega lá com essa formação, ele é meio que retido, né? Ele fala assim, não, mas não vem mudar meu processo aqui, você vai apertar o parafuso da mesma maneira que a gente vem apertando há 30 anos, porque é assim que a gente produz. Então, às vezes, a gente vê uma demanda, mas na hora que a gente produz, né, esse profissional, ele é frustrado, né, na sua aplicação. Então, também tem aí uma responsabilidade
também do setor produtivo como em participar desse processo educativo, né? Um outro ponto da orientação pedagógica, né, que é isso, o fazer pedagógico desses institutos, e aí vai estar associado à maneira como a gente pensa nossas atividades de ensino, né, ao trabalhar na superação da separação entre ciência e tecnologia, ou seja, reduzir a separação que a gente, infelizmente, acaba tendo bastante na universidade entre ciência e tecnologia. Pelo menos no meu caso, que sou um físico teórico, toda a minha formação é em física teórica, né? Agora é que eu estou correndo atrás de diminuir esse gap que eu tenho entre ciência básica e tecnologia, ciência aplicada, tá? Que não tem por que haver esse gap, né? A gente segue algumas caixas que agora as demandas do mundo do trabalho começam a nos exigir. Então, o fazer pedagógico desses institutos, ao trabalhar na superação da separação ciência, tecnologia e teoria prática, na pesquisa como princípio educativo e científico, nas ações de extensão como forma de diálogo permanente com a sociedade, revela sua decisão de romper com o formato consagrado por séculos de lidar com o conhecimento de forma fragmentada. Então, veja, pessoal, o Instituto Federal, nas suas concepções, a pesquisa científica não é uma atividade extracurricular. Ela deve ser colocada como um princípio educativo. Voltando novamente naquela palavra lá, indissociável, que hoje a gente gosta de usar bastante nos nossos debates dos institutos federais, né? A indissociabilidade. Quando você fala em indissociabilidade, não é o pesquisa, ensino e extensão de maneira separada, né? Então, a pesquisa está dentro do ensino, o ensino está dentro da pesquisa, a extensão está junto, então é uma certa santíssima trindade, né? Que você tem lá os nomes separados, mas eles vão ter que ter um ponto clípse ali de funcionamento conjunto. Então, a pesquisa ela deve fazer parte também do princípio do nosso fazer, da nossa atividade de ensino, do nosso fazer ensino, né? Bom, então aqui eu acho que já está na parte dos trechos que eu trouxe do texto do professor Pacheco, já dá provavelmente só mais 2 trechos, e aí eu quero trazer alguns pontos da minha experiência como coordenador de pesquisa, e eu vou falar para os alunos, para os estudantes e para os servidores também. Tá? Então, vamos lá. Concepções de EPT. O que está em curso, portanto, ou seja, o projeto, né, dos institutos federais, reafirma que a formação humana cidadã precede a qualificação para a laboridade e pauta-se no compromisso de assegurar aos profissionais formados a capacidade de manter-se em desenvolvimento. Assim, a concepção de educação profissional e tecnológica, que deve orientar as ações de ensino, pesquisa e extensão nos institutos federais, baseia-se na integração entre ciência, tecnologia e cultura, como dimensões indissociáveis da vida humana, e, ao mesmo tempo, no desenvolvimento da capacidade de investigação científica, essencial à construção da autonomia intelectual. Então, se a gente está querendo, né, se a gente está querendo formar esse cidadão capaz de conduzir o seu próprio processo de capacitação, né, de desenvolvimento, tanto das suas funções como no seu fazer, o processo, o método científico tem que fazer parte da formação, da instrução dele. Porque a investigação científica é base para uma autonomia intelectual. Porque se você pensar, né, o que você diz que um ser ele é intelectualmente autônomo? Que ele tem a capacidade de pensar um problema, fazer uma hipótese, testar essa hipótese, e se a hipótese, os testes mostrarem, o experimento mostrarem que a hipótese está errada, refazer essas hipóteses, corrigi-las, até que encontre um resultado consistente. Ora, isso que eu acabei de listar é um método científico, ou eu estou enganado? Então, essa autonomia intelectual, ela requer uma capacidade investigativa, né, no sentido científico, nos moldes da metodologia científica. Bom, sim, pronto. Esse aqui eu encerro os trechos que eu peguei do texto do professor Pacheco, porque eu realmente acho muito interessante. Eu queria vender esse texto para vocês, tá?
de maneira gratuita, obviamente, porque é muito esclarecedor e, inclusive, empolgante, tá? Se alguém está um pouco decepcionado aí, meio sem vontade de acordar de manhã para ir trabalhar no Instituto Federal, abra esse texto aí que vai dar uma renovada nas energias. Pelo menos vai dar uma renovada na vontade de brigar. Bom, os institutos federais, em sua concepção, amalgamam trabalho, ciência, tecnologia e cultura, na busca de soluções para os problemas do seu tempo, aspectos que necessariamente devem estar em movimento e articulados ao dinamismo histórico das sociedades. As novas formas de relação entre o conhecimento, produção e relações sociais demandam um domínio integrado de conhecimentos científicos, tecnológicos e socio-históricos. A ciência deve estar a serviço do homem e a comunicação da produção do seu conhecimento é premissa básica para o progresso. Por fim, aqui esse trecho ele vai trazer a importância, né, nessa indissociabilidade do elo pesquisa e extensão. O desafio colocado para os institutos federais no campo da pesquisa é, pois, ir além da descoberta científica. Em seu compromisso com a humanidade, a pesquisa, que deve estar presente em todo o trajeto da formação do trabalhador, representa a conjugação do saber na indissociabilidade pesquisa, ensino e extensão. E mais, os novos conhecimentos produzidos pelas pesquisas deverão estar colocados a favor dos processos locais e regionais, numa perspectiva de reconhecimento e valorização dos mesmos no plano nacional e global. Então, pessoal, o que é que acontece, né? Vamos lá fazer o nosso projeto de pesquisa, eu vou submeter um projeto de pesquisa no meu campus para conseguir recursos, né? Então, quais são alguns pontos que eu identifiquei, né, que eu tive experiência enquanto coordenador e enquanto pesquisador proponente de projetos de pesquisa. Então, aqui do lado esquerdo eu tenho os atores, né, de um projeto de pesquisa, os coordenadores, os colaboradores, né, os demais servidores que vão compor aquele projeto. Geralmente a gente identifica um único coordenador, coordenadora, porque ali é o que submete, é o representante legal. No processo burocrático de submissão de um projeto, é aquele que responde oficialmente por ele, mas não precisa ser de maneira centralizada. Obviamente, podemos ter projetos de pesquisa tocados por um grupo horizontalizado, né, horizontalizado, não sei nem se essa palavra existe, de colaboradores. Além do mais, também os bolsistas e os voluntários, né? Os estudantes que querem fazer parte do projeto, mesmo sem estar recebendo uma bolsa, um auxílio financeiro. Bom, problemas que geralmente encontramos, né, dependendo do campus, dependendo da carga horária que os professores têm, os servidores também, os técnicos, que é a dificuldade da gente colocar ali um tempo para fazer pesquisa na nossa carga horária. Esse ponto aqui, eu enfatizo, né, porque é um problema recorrente para desestimular servidores a submeterem projeto de pesquisa, que é a falta de tempo, porque pesquisa requer tempo, né? Quem coloca numa proposta de mudança da lei para aumentar a carga horária em sala de aula do mínimo 8 horas para 14, geralmente são pessoas que não entendem nada, nem de ensino, nem de pesquisa, nem de extensão, né? Então, fazer pesquisa não é uma coisa que você senta na cadeira por 1h30 e interrompe e vai embora e pronto. Não é assim que se faz pesquisa, né? Então, o problema da carga horária é um problema grave, né, que a gente lida. Acho que teve ali uma buzininha de... Ana Carla colocou que concorda 1000%. Pois é, carga horária é um negócio complicado. Felizmente, né, nos institutos federais, eu acho que é uma regra geral, salvo alguns casos bem particulares, a média da carga horária, ela... Bom, não é o ideal, né, mas permite o servidor fazer pesquisa de uma maneira, pelo menos, humanamente possível, né? Porque, por exemplo, nossos colegas do Estado e do município, sei lá, eu conheço colegas do Estado que a carga horária em sala de aula, a pessoa teria que ter uma máquina do tempo, né, para fazer essa carga horária em sala de aula e fazer a pesquisa. Então, é uma dificuldade muito grande. E eu trago esse ponto, pessoal, para sensibilizar a nossa resistência à proposta de mudança que desfiguram a criação dos institutos federais
quando eles colocam lá no Instituto Federal, coloca o ensino, pesquisa e extensão como 3 coisas igualmente importantes. Então, na hora que você desbalanceia, né, esse ponto tríplice, aí você começa a descaracterizar os institutos federais. Então, a gente precisa ser forte e resistente a quando a gente percebe uma tendência a reduzir, né, em detrimento de uma outra modalidade, um outro nível, reduzir o tempo que a gente pode dedicar para pesquisa, porque não é fácil fazer pesquisa, né? Nossa alternativa é tentar sempre inserir a pesquisa dentro das atividades de ensino, mas é claro que precisa de um tempo dedicado para fazer a pesquisa séria, né? Então, a carga horária é um ponto complicado, que tanto os servidores como os alunos também lidam com isso. É bem importante nós, servidores, proponentes, né, de projeto de pesquisa, estarmos cientes, né, do perfil de estudante que nós temos quanto à carga horária, né, quanto à dedicação que eles podem dar à pesquisa dentro das horas que eles têm na semana, né? Então, é preciso a gente ter essa sensibilidade, porque é um perfil diferente, felizmente é um perfil diferente, é um perfil que está sendo atendido pelos institutos federais. Alguns casos eles vão ter uma dedicação total, no sentido de que eles têm o tempo todo livre para fazer pesquisa, mas a gente não pode fechar a porta para situações em que a carga horária é mais escassa, né? Isso confronta diretamente com o princípio da inclusão que os institutos federais têm, inclusive, explícito na sua lei, né? Então, a gente tem que ser bastante sensível a essa questão das cargas horárias. Um outro ponto é o tema de pesquisa, né? Isso aqui é uma coisa que eu mudei a minha mentalidade há 2 anos atrás, num seminário que eu assisti da professora Flávia, que é diretora do campus Canoas, aqui do Instituto Federal, que tem até uma foto dela que eu vou apresentar, um slide sobre ela, que ela falou uma coisa que mudou a minha visão, né? Que ela desenvolveu um sistema muito exitoso de orientação de estudantes lá no campus dela, porque eles estão ganhando muitas premiações. Não que ganhar a premiação é a única evidência de um projeto bem sucedido, mas está sendo um destaque, né, que é comum que todo ano tenham projetos orientados por eles lá que tenha destaque. E aí eu perguntei, mas como é que eu lido, né, com esse espectro tão amplo que a gente tem de alunos, de interesses que os alunos têm na pesquisa científica, como é que eu lido com um estudante que chega para mim com um tema que eu não domino? Sei lá, o cara vem pedir para orientar ele sobre um tema de biotecnologia. Professor, você é professor da física, tem um assunto de biotecnologia, os professores da biologia estão meio ocupados, você não quer me orientar? Como é que eu lido com isso aí? E o que mudou minha visão foi que ela falou assim, olha, Adriano, os alunos geralmente do ensino médio, né, que estão tendo ali uma formação politécnica, né, já que o intuito do Instituto é dar essa formação completa, né, integral, eles têm esses interesses diversos. E na hora que ele chega com uma proposta que não é da sua área de atuação, se ele te buscou, é porque ele tem uma certa confiança na relação social que vocês têm. Então, na hora que você diz não, por achar que é desonesto você orientar um assunto que não é da sua área, você está causando um mal maior, que é uma frustração para o estudante que nessa relação essa relação de proximidade social procurou você para fazer essa orientação. E outro ponto que ela falou também é o seguinte, principalmente o que você pode colaborar, você está olhando só para o tema, né, o tema da pesquisa em si, mas principalmente o que você pode colaborar, isso todos nós, servidores, podemos colaborar devido à nossa formação, é na questão do método científico. Então, antes de saber tudo de biologia, a minha orientação é extremamente útil quando eu conduzo o aluno dentro dos pretextos do que é o fazer ciência, né? Isso eu sei. Na física eu faço isso. Eu não fiz isso na biologia, mas o fazer ciência, essa orientação é possível dar. Tá? Então, se eu não consigo... Inclusive, eu posso conseguir um colaborador, né? Vou falar com o professor fulano de tal, lá do outro campus, que mexe com isso aí para ele colaborar com a gente. Então, você não pode fechar a porta. Né? Fechar essa porta
é muito mais danoso, né? Porque ali você pode estar matando um interesse que já é um gasto energético para o estudante vencer essa barreira e chegar com essa proposta. Tá? Então, os temas de pesquisa é um outro ponto importante, porque geralmente a gente faz uma pesquisa que nos interessa, então é muito incomum, né? Ou não é tão comum, melhor dizendo, que vai ter algum estudante que gosta da mesma coisa que você. Provavelmente ele vai querer trabalhar com você naquele tema que você estuda, porque você fala daquele tema de maneira tão apaixonada que convenceu ele que aquilo é legal mesmo, né? E então a gente sempre tem os nossos temas de pesquisa, mas sempre é bom estar abertos, né, à proposta que os estudantes vêm com eles, para a gente fazer essa orientação e fazer as pontes, né? Se você quer ser, temos que ser bem honestos, né, intelectualmente, falar, olha, isso aqui eu não domino, mas vamos botar esse projeto para frente, eu vou falar com alguém, vou achar algum colaborador para a gente tocar isso. Um outro ponto, deixa eu ver como é que está meu tempo aqui. Eu vou acelerar, tá, pessoal? Um outro ponto, né, vem os recursos financeiros, que é a escassez de recursos que a gente está passando agora, por duas frentes, né? Tanto a gente não tem tanto recurso como tinha antes para ofertar mais bolsas, para atender mais alunos, como também a gente ainda está muito defasado, a gente está defasado com relação aos valores, né? Se a gente for, sei lá, se estivermos num campus em que os cursos são mais da área da tecnologia, sei lá, o pessoal da programação, desenvolvimento de software, olha, vai ser difícil você concorrer com a bolsa de R$ 400, você professor, você servidor, você técnico, oferecer uma bolsa de R$ 400 para 16 horas por semana, se o camarada pode fazer um estágio de R$ 900 numa empresa já na área na área de atuação do curso que ele está fazendo. Então, os valores, lembre que os valores não são assim tão atrativos, né? Obviamente ajuda bastante, mas a gente tem também uma outra briga, uma outra frente de luta, que é tornar essas bolsas financeiramente mais atrativas, né? E nesse ponto do recurso financeiro, eu estava pensando uma coisa, agora me fugiu. Bom, depois eu lembro. Bom, a parte da burocracia, né? Muita gente, além da carga horária, desiste de fazer projeto por causa da burocracia que nos é exigido, né? Na submissão, os documentos têm que apresentar. E aqui eu faço um disclaimer, né, dos dois lados. Enquanto pesquisador que coloca o projeto, mas também como coordenador que fui de pesquisa, que avalia, né, essas submissões, pessoal, a gente tem que buscar um equilíbrio, né? Porque a burocracia está ali porque é necessário, a gente tem que ter essa transparência, a auditora o auditor ou auditor vai vir, vai fiscalizar tudo e como deve ser fiscalizado, e quando encontrar alguma inconsistência vai questionar e a gente vai precisar explicar. Então é muito importante essa burocracia por causa da transparência. Por um lado dos gestores, é importante sempre tentar simplificar o máximo que for possível. Simplificar. Nem que seja o seguinte, ó, pessoal, daqui não dá para abrir mais. Mas aí, para poder ajudar, eu vou, sei lá, tiro aí 2 horas na semana e faço uma capacitação de submissão bem direta sobre como é que eu mando o projeto, qual é o documento, para destrinchar melhor, para vocês não precisarem quebrar tanta cabeça ou perder um projeto por causa de um errinho bobo, de um preenchimento de um formulário. Então, do lado da gestão, é importante simplificar e, quando não for possível, simplificar mais, fazer um auxílio aí, capacitações, né? Imagino que vocês devem fazer isso. E do lado dos pesquisadores, entender que é o jeito, né? Que é a maneira como funciona a coisa pública, que é necessário, que ninguém gosta de fazer isso, mas que é importante para que todo o processo tenha toda a lisura em todo o processo, né? A parte da produção científica e cultural, que é um outro ponto importante, né? Porque quando chega uma avaliação de curso, né, os avaliadores do MEC vão lá na coordenação de pesquisa e pedem lá para o coordenador mostrar, ou a coordenadora, mostrar os dados aí dos projetos que são submetidos, quantos são de servidores do curso, quantos alunos do curso fazem projeto. Então, é um ponto bem importante no processo avaliativo de um curso, né? A parte da produção científica e cultural. Por isso que é muito importante, tá, pessoal? A gente sempre tentar extrair de um projeto, no seu momento final, algum tipo de produção.
tá? É sempre importante ter bem organizado todo o processo, toda a condução da pesquisa, para quando chegar no final ser fácil de pegar esses elementos e construir ali algum tipo de produção, nem que seja um resumo para apresentar no evento, um resumo estendido, um artigo, um tutorial, mas alguma coisa que mostre que aquela pesquisa ela resultou em alguma coisa que pode ser acessada por alguém que tenha curiosidade sobre o tema. Tá? Bom, então agora eu vou para a parte final, e aí essa é bem rápida, tá? Porque eu vou mostrar alguns exemplos de produção científica de destaque, né? E aí, obviamente, como nos Institutos Federais tem muitos destaques, eu peguei poucos exemplos dos nossos, né? Do meu instituto e do de vocês aí no Piauí. Então, por exemplo, aqui, a gente tem uma coisa que mostra muito bem como é que eu posso dizer, né? Essa riqueza que a gente tem na concepção dos Institutos Federais. A gente tem uma estudante lá do campus Canoas, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, que ela é do curso de ensino médio integrado em administração. É um curso técnico em administração integrado em ensino médio. Ela ganhou destaque com um projeto de pesquisa em uma feira de informática, de computação. E ela foi orientada pela Flavinha aqui, pela Flávia Twardowski, que é uma engenheira de alimentos, e pelo Cláudio, que é um químico. Então, você tem uma aluna do curso técnico em administração fazendo um projeto de computação e ganhando destaque, orientado por professores da química e da engenharia de alimentos. Então, vocês estão vendo isso que a Flávia ela me falou, não foi da boca para fora, né? Como ela faz ciência lá. Então, uma aluna vem com uma ideia, ela faz a orientação, busca uma colaboração, talvez o Cláudio tinha algum tipo de familiaridade com a parte de computação, e aí você faz um projeto que, muito bem conduzido, leva a premiações, leva a destaque. Tá? Aqui, né, as outras meninas que a Flávia orientou, que sempre são destaques lá nas feiras, e aí, por exemplo, essa daqui é uma notícia da feira da FEBRAS, né, a Feira Brasileira de Ciência e Engenharia, que elas arrastaram vários prêmios lá, e também alunas do ensino médio, mostrando também a força das meninas na ciência, né? E no mais diversos temas, tá? Eu acabei não trazendo a notícia inteira aqui, mas os destaques foram em várias áreas que a FEBRAS premia. Eu sei que não lembro qual delas, mas tem trabalhos na área de linguística, tem trabalho na área de computação, tem trabalho na área de química e materiais. Então, é bem amplo. Tem na área de ciências sociais, então, ciências sociais aplicadas. Então, é bem rico, né, esse destaque dessas premiações. Então, eu trago esses dois exemplos do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, das peculiaridades do fazer pesquisa no Instituto Federal, que nos permite, né, que a gente, às vezes, desanimados, a gente vê como desvantagens, né, frente a uma universidade, não deve ser comparado, são coisas distintas, o Instituto Federal é uma universidade, né? Mas, na verdade, são oportunidades ali que a gente pode tentar garimpar, né? Do Piauí, eu trago essa notícia, eu coloquei, tá, pessoal, destaque de Institutos Federais, e começou a aparecer várias notícias, eu tentei pegar as mais atuais dos nossos institutos. Então, a gente vê aqui um caso de um professor do Instituto Federal do Piauí, que é destaque, né, numa lista aí de pesquisadores dos países que formam o BRICS, né, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E eu acho que isso aqui é um feito grande, porque, olha, eu não sei na área de vocês, mas na área de física, superar Rússia, China e Índia na parte de produção científica não é fácil. Tá? Então, ser destaque aí junto desses países porque está trabalhando, está suando muito. Então, a gente tem aqui um caso, e aí eu mostro a questão da regionalidade. Né? O pesquisador, ele traz, né, um projeto que tenta explorar de maneira sustentável benefícios de um item da regionalidade, né, do local em que ele atua. E vejam como isso é grandioso, né, do local ao global, como novamente tem aquela relação simbiótica. Eu tenho um fazer de pesquisa que é globalizado, as técnicas de pesquisa que provavelmente ele implementou são as mesmas técnicas de extração, sei lá, das propriedades de um determinado material, é a mesma técnica que o pessoal na China aplica, que o pessoal no MIT aplica, só que ele fez isso numa fruta local.
Então, veja, eu uso um conhecimento globalizado num elemento local para extrair benefícios desse elemento local que podem ser benefícios que podem ser ofertados para o global. Né? Então, é sempre esse fluxo, né? Conhecimento globalizado para extrair benefício de algo específico, peculiar, para o global novamente. Então, como eu falei, né? Essa capilaridade da expansão da rede federal permite que a gente acesse esses contextos, essas regionalidades, de uma maneira que poucos institutos de pesquisa conseguem acessar. Né? Um outro exemplo do estudante também egresso do IFPI, né, que é o Carlos Eduardo, que esse aqui é um caso muito simbólico. Né? Um jovem oriundo de uma comunidade quilombola, da comunidade quilombola Lagoa do Cipó, localizada a 30 quilômetros da zona urbana de São Raimundo, onde não tinha computador e nem energia elétrica. E esse estudante, ao ingressar no IFPI, se destacou, foi premiado em Olimpíadas de Conhecimento, né? E foi convidado para estudar em Ciências de Computação na Unicamp, né? Um centro de excelência em Ciência da Computação no Brasil, e quiçá no mundo também, obviamente. Né? Então, por que eu disse que esse aqui é um exemplo muito representativo, né? Muito simbólico? Porque é que nem o Pequi, né? Que nem o Pequi, que a questão local, né? Você dá acesso, né? Você tem acesso a essa qualidade de aluno, você dá as oportunidades, ele desenvolve e depois vai ofertar isso para o global. Né? Então, veja que simbólico, logo na área de informática, logo na computação, uma pessoa, um estudante que estava num cenário completamente a risco a computação, né? Por que a risco? Porque não tinha nem energia elétrica, quanto mais computador. Então, é algo que novamente, naquela questão do fluxo, né? Do global para o local. Né? Tanto a gente acessar a comunidade se beneficiar dos serviços prestados pelo Instituto, como o Instituto também se beneficiar do recurso humano e material que tem naquela localidade. Né? Como último exemplo, eu peguei esse caso aqui, já não é do IFPI, é do IF Ceará, mas é ali perto de vocês, ali na Campus Crateús, também achei bem simbólico, né? Porque é um projeto de purificação de água que está sendo defendido aí pelos estudantes em eventos internacionais, né? Mostrando novamente o destaque que o Instituto pode fazer quando fazem pesquisa, tendo atenção das demandas locais e regionais, obviamente sobre a questão da água. Né? Bom, para finalizar, agora eu paro de falar e escuto vocês. Rapidamente, os projetos que eu realizei, só para dar um exemplo, né, das dificuldades que eu tive, né? Nesses 5 anos que eu cheguei, eu gosto sempre conduzir só um projeto por ano, por edital, e por 2 anos eu fui coordenador de pesquisa, então eu fiquei um pouco... não tive tempo de fazer mais pesquisa, mas assim que eu cheguei, eu fiz um projeto de instrumentação analítica com plataforma Arduino, né, usando Arduino para fazer instrumentos de medida, como um espectrofotômetro simplificado, obviamente, né? E aí foi um projeto bem legal, a gente teve a participação de 3 alunas do ensino médio, como bolsistas. Foi um projeto bem interessante, porque foi uma nova área para mim, que foi essa área de Arduino. Né? Eu comecei a botar mais a mão na parte experimental, né? Sair um pouco da teoria. Um outro projeto também foi bem interessante, foi bem novo para mim, foi um projeto no edital que fomentava a instalação de ambientes maker, né, ambientes tipo Fab Lab, nos campi do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. E aí eu botei um projeto para a gente implementar um ambiente maker lá no nosso campus, e a gente adquiriu vários dispositivos, como placas Arduino, alguns atuadores, alguns sensores, que também possibilitou melhorar ou ampliar as possibilidades de instrumentação analítica que a gente poderia desenvolver. Né? Também aqui tiveram 4 alunos, 2 do ensino médio e 2 do superior, foi bem legal, porque eles também conheceram, né, essa coisa dos makerspace, dos Fab Labs, eles se inteiraram mais sobre essas coisas. E por fim, né, esse aqui foi um último projeto antes do meu afastamento, que eu peguei o afastamento para ir para o pós-doutorado, e que é um projeto de computação quântica, né?
que eu vi vários trabalhos assim que davam algumas dicas de como trabalhar computação quântica com alunos do ensino médio, né, usando só os conhecimentos de matrizes e de álgebra vetorial, essas coisas. Então, foi possível, eu consegui 3 alunos muito bons, que gostavam do tema, né, principalmente isso, eles gostavam muito do tema, e foi um projeto bem interessante, bem produtivo, em que a gente fez pesquisa na parte de computadores quânticos, e inclusive tivemos um resultado bem interessante sobre como é que a arquitetura dos chips quânticos oferecidos pela IBM, numa plataforma que eles fornecem para pesquisa acadêmica, aberta, né, gratuita, como é que a arquitetura de cada chip influenciava no ruído do emaranhamento dos qubits que a gente tinha lá. Tá? Então, falei esse monte de coisa complicada, mas era um trabalho realmente de pesquisa que a gente está tentando escrever agora, culpa minha, que eu não estou tendo muito tempo para escrever, mas foi um resultado bem interessante que a gente apresentou em alguns eventos daqui, e inclusive tivemos premiações de destaque. Esses foram os projetos realizados. Agora, o mais importante são as propostas frustradas, né? Os projetos que não foram para frente. Não foram para frente porque eu acho que foi antes da dica que a Flávia me deu, e agora eu explico por quê, né? Todos esses 3 aqui foram propostas que alunos trouxeram, né? Os alunos chegaram, professor, eu queria estudar isso aqui, vamos fazer um projeto de pesquisa? Vamos. O primeiro aqui, Introdução à Mecânica Quântica. O aluno chegou, professor, eu queria fazer meu TCC em Mecânica Quântica, eu estou aqui na matemática, o senhor pode me orientar, pode me mandar um material? Beleza, fiquei muito empolgado, só que eu me empolguei demais. Mandei um material e o cara desapareceu, nunca mais me procurou, né? Então, faltou um pouco de tato para aproveitar a busca do estudante para não afugentá-lo. Que eu não afugentei porque eu fechei a porta, eu afugentei porque eu dei uma paulada nele na entrada, né? Então, faltou um pouco de tato na hora que o estudante me procurou. Um segundo também muito interessante, uma proposta para ensinar mecânica orbital através de um jogo de computador chamado Kerbal Space Program, que é um simulador bem legalzinho. Eu até comprei esse jogo por causa dessa proposta, para jogar também, porque eu gosto, né? E é um simulador de lançamento de foguete, órbita, uma coisa muito bem elaborada, assim. Então, quem achar que é uma brincadeira de criança é um negócio sério. Se vocês botarem no YouTube esse nome do jogo, vocês vão ver que a física do jogo é muito realista, né? E aí o aluno me mandou, novamente eu pequei pelo excesso, eu fiquei muito empolgado, mandei logo um livro do ITA de Mecânica Orbital e Celeste, e o camarada desapareceu. Inclusive, depois eu vi que ele estava fazendo um trabalho com a professora de Sociologia. Então, eu acabando destruindo aí um possível futuro físico, né? E, por último, outra proposta frustrada, novamente pela falta de tato. Estou querendo mostrar para vocês que a gente tem que ter cuidado, tá? Nas nossas empolgações. O estudante chegou com uma proposta que eu falei, não, essa agora eu vou me dar bem, porque é minha área de pesquisa, né? Buracos negros e tal, gravitação, que eles chegaram, eram 3 alunos, chegaram falando assim, professor, que a gente estava discutindo uns negócios aí sobre dimensões extras, buracos negros, a gente queria estudar se tem como ter evidência de uma dimensão extra a partir da dinâmica de um buraco negro. Eu falei, putz, aí você me conquistou, vamos lá. Mas aí, esse aqui eu não dei a devida atenção, né? Eles tinham bastante interesse em física, mas aí na correria do dia a dia, no problema da carga horária, eu acabei não tendo aí um acompanhamento mais cuidadoso, mais pontual, infelizmente, e também não foi frustrada, essa proposta nem chegou a ser escrita, né? Então, para dar alguns exemplos também dos projetos que não deram certo. Tá, então era isso. Eu peço desculpa aí pelo passar da hora. Eu achei que eu ia falar tudo em muito pouco tempo, mas eu acabo falando muito, né? Fico aí agora à disposição para ouvi-los e ouvi-las. Pronto, Adriano. Inicialmente, fazer aqui um agradecimento parcial, que o agradecimento final eu só faço como se diz no final, né? Bom, eu tenho algumas coisinhas também para, digamos, não vou dizer complementar, né, mas orientado pelas suas palavras, dentro aí dessa questão que você colocou, principalmente voltado para essa parte do recurso financeiro para se fazer pesquisa, né? Mas eu vou abrir aqui primeiro para o
pessoal aqui do auditório e quem está aqui também, né? Levantar a mãozinha aí, quem quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta para o professor Adriano, fiquem à vontade, tá? Professor Laércio. Pronto. Ok. O professor Laércio Barros, que é o nosso diretor aqui, professor Adriano, faz a seguinte pergunta. Qual a sua avaliação, opinião sobre a curricularização da pesquisa na rede EPT? Inclusive está aí no chat, aí, tá? Sim. Então, obrigado pela pergunta. É uma pergunta muito boa, professor Lécio. Que agora a gente, né, provavelmente vocês também estão passando por isso, a gente teve algumas regulamentações que nos deram aí um prazo para a gente curricularizar a extensão, né? E eu acho que a curricularização da pesquisa, ela é essencial, assim como da extensão. Acho que talvez a da extensão foi colocada de uma maneira agora mais rígida, com prazo e tudo mais, dada a urgência, porque a da pesquisa a gente acaba até, sei lá, na média, fazendo porque o próprio professor, o próprio perfil do docente e dos técnicos dos institutos federais é de um perfil de um pesquisador, né? Porque geralmente são professores ou técnicos que estão ali realizando pesquisa na sua pós-graduação, na sua graduação. Então, eles têm esse interesse, obviamente, também há um fomento do próprio Instituto, né, para a pesquisa através de incentivos financeiros, mas também incentivo de carga horária, né, para que, por exemplo, que você parta a sua carga horária através de pesquisa. Então, há toda essa estímulo para você fazer pesquisa. Aí, o que acontece é que, no caso da curricularização, o próprio fazer das atividades de ensino, né, dadas as novas metodologias, acabam colocando ali acho que tinha, inclusive, deixa eu só me interromper, porque eu acho que tinha uma parte aqui dos trechos que eu peguei do professor Pacheco, que ele bate justamente nessa tecla. Aqui, talvez. Deixa eu só achar. Aqui, na hora que ele fala esse destaque aqui, ó, a pesquisa que deve estar presente em todo o trajeto de formação do trabalhador representa a conjugação do saber na indissociabilidade de pesquisa e extensão. Então, é muito comum, né, que quase que naturalmente, nas nossas atividades de ensino, a gente coloca alguma coisa de caráter de pesquisa, seja, sei lá, um trabalho monográfico, seja um relatório, ela está meio que incrustada ali, o fazer pesquisa no próprio processo, né? Mas, obviamente, apesar de ver isso mais presente do que a extensão, por isso que eu entendo por que a extensão hoje está sendo colocada de maneira tão mais rígida, né, que seja feita essa curricularização, eu também gostaria de ver essa curricularização da pesquisa. Eu já alguns colegas coordenadores de curso, eu já vejo eles debatendo sobre isso, até mesmo para melhorar os índices de produção do curso, né? Porque, como eu falei, não sei se vocês já passaram por algum processo, já tiveram tempo de passar por algum processo de avaliação de curso em loco, a produção científica do quadro docente é um parâmetro importante na nota do curso, né? Então, em resposta ao professor Laércio aí, eu acho que a gente está fazendo um pouco a gente está curricularizando um pouco a pesquisa, mas precisa ser precisa ser formalizado, né? Como está sendo a extensão. Pronto, não sei se você leu aí, professor Laércio dizendo que concorda plenamente com você, né? Sim. Mais alguma pergunta? Adriana, a respeito, você falou dessas questões da burocracia, dentro da gestão, para se submeter a um projeto e tudo mais. Né? Confesso que eu, né, um mês e pouco aí na coordenação, ainda estou me familiarizando com essa questão burocrática. E tem essa questão do recurso também, né, que é importantíssimo. Eu toco aqui com um professor de outro campo, num projeto de pesquisa voluntária. Tá?
E aí a gente tem essa dificuldade mesmo, né? Porque os alunos têm que trabalhar durante o dia, né? Alguns são docentes já, e aí fica faltando essa questão do tempo, né? Já chegam cansados, tem aula toda noite, que horas vai fazer essa pesquisa, tudo mais. Então, essa questão do recurso é importantíssima, né? Dentro aí inclusive, essa correção dessa defasagem que você colocou aí a respeito dos valores das bolsas, né? E fazer realmente pesquisa no nosso país nunca foi tão fácil, né? Nunca foi tão simples. Tem que gostar mesmo, né? Eu passei 7 anos por ciência experimental, fazer aqui um breve relato aqui de vida acadêmica, né? No mestrado, doutorado, e realmente é complicado, né? Você, né, quem trabalha com ciência experimental tem ali um equipamento que quebra, passa não sei quanto tempo para poder consertar, dificuldade de compra de insumo, não tem dinheiro, não tem nada. Então, realmente tem todas essas questões aí, tá? Concordo plenamente com você quando coloca essas questões, e é importantíssimo a gente, como você bem citou a palavra, brigar, né, por mudanças aí principalmente nessa questão voltado aí para os recursos, né? Ok? Bom, se ninguém tem mais nada a perguntar, vou agradecer aqui o professor Adriano Fraga Barreto por suas palavras, né? Contribuiu muito, com certeza, para esclarecimentos, e é muito bom ver o posicionamento de alguém que tem propriedade e experiência para falar sobre pesquisa científica no nosso país, e parabenizá-lo aí pelos projetos que você tocou e que ainda está, talvez, em andamento aí na sua instituição. Inclusive, falar aqui também que nós temos professores que também recebem premiação aqui por projetos de pesquisa. Hoje mesmo nós tivemos aqui uma divulgação, né, de um professor que elaborou um projeto aqui que organizou no início aí da pandemia, o processo de vacinação aqui, estava meio caótico aqui o negócio, e a prefeitura fez aqui um convite a ele para receber uma espécie de premiação. Então, a gente tem o pessoal aí que consegue fazer a coisa acontecer, mesmo com todas essas dificuldades, né? Okay? É verdade, é verdade. A gente, ainda mais essa questão, eu sempre marco muito essa... Para mim, eu acho que o ouro, assim, dos institutos federais, né, é novamente, essa palavra, né? Porque essa palavra é muito ilustrativa, a capilaridade. Porque os institutos federais, através das suas unidades, ele acessa cidades que é como se fosse uma ponte direta da cidade com o que há de mais avançado no mundo, né, no sentido de tecnologias. Então, você vai lá para uma cidade que tem uma gestão um pouco mais como é que pode, mais humilde, né? Aí você tem um professor lá, um professor com conhecimentos como esse exemplo que você falou aí, né? Que pode contribuir com, por exemplo, um programa de vacinação, pode contribuir como um programa de conscientização para fazer saúde preventiva, como um programa para tratar de novas tecnologias. Então, é que nem que eu falei, né? A gente tem uma penetração no território, no Brasil profundo, que é muito valioso, tanto para a comunidade que usufrui desse serviço, como para a gente que tem acesso, né? Pessoal, acho que não preciso falar para vocês, né? A gente vê os exemplos no noticiário. As nossas riquezas naturais, elas são roubadas, né? Os confins do Brasil, onde ninguém quer ir trabalhar, é lá que o europeu está indo... desculpa, falei europeu, mas é lá que, não particularizando para essa população, mas é lá que pessoas mal intencionadas estão indo extrair nossas riquezas, né? E de maneira não sustentável. Então, esse acesso que a gente tem, né, é muito importante. Sei lá, eu fico vendo, tem cidade que tem três coisas, aliás, tem duas coisas, uma agência dos Correios e um campus do Instituto Federal, ou pelo menos alguma coisa próxima, né? Então, isso é muito importante, o alcance que a gente tem enquanto rede, né? É isso. Bom, professor, estou vendo aqui as mensagens aqui de algumas pessoas que estavam participando pelo Meet, né? Gostaram da palestra, me parabenizando. E eu também faço essas palavras as minhas, tá? Parabenizar novamente pelas suas palavras, e deixo para você aí umas palavras finais para a gente encerrar a sua palestra. Não, eu que gostaria de agradecer, né, pelo convite, primeiramente, depois
pelos comentários aí, eu estou vendo no chat, é bem legal, né, ver essas palavras, ajuda a gente a gostar mais ainda do trabalho que a gente fez, né, que a gente apresentou. E falar isso, pessoal. Olha, eu acho que essas ações que vocês estão fazendo são grandiosas, continuem. Às vezes, como eu mostrei, né, e eu falo um relato meu, mas eu acredito que é comum, tem dias que está complicado, mas dá uma dormida, no outro dia talvez apareça um estímulo positivo para a gente continuar apresentando essa mesma qualidade de serviço. Então, parabenizo aí ao CPEM, né, ao campus, ao Instituto do Piauí, Instituto Federal do Piauí, pelas ações que vem desenvolvendo e pela oportunidade que está dando de prestação de um serviço de alta qualidade para a comunidade, que é o nosso principal objetivo, né? Okay. Agradecer a todos aqui do auditório, agradecer o pessoal aqui presente no Meet, né, mesmo que virtualmente. E, novamente, Adriano, muito obrigado. Grande abraço, meu amigo. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Bom final de semana.